Gênesis capítulo 31. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Versículo 3. Enciumados pela prosperidade de Jacó, Labão e seus filhos começaram a revelar sua insatisfação. Percebendo isso, Jacó deve ter temido até mesmo por sua vida. Mas em sonho, o Senhor o orientou a voltar à casa de seu pai e prometeu protegê-lo no caminho. Não era uma decisão fácil de ser tomada. Ele não estava mais sozinho como em sua jornada ao Oriente. Agora precisava ser cauteloso e pensar em como faria essa grande jornada com toda a sua família, servos e animais, e isso sem despertar a suspeita de Labão. Ao chamar Lia e Raquel para conversar a respeito do retorno a Canaã, Jacó se mostrou sensível aos sentimentos e à opinião de suas mulheres. Ele poderia simplesmente ter ordenado que se preparassem para a viagem, mas em respeito ao que elas deixariam para trás, as consultou e revelou tudo o que Deus havia lhe falado em sonho. Lia e Raquel conheciam o pai que tinham e também conheciam seu marido e a intimidade que ele tinha com Deus. A resposta positiva de suas mulheres, no entanto, foi de grande importância para Jacó e o impulso e encorajamento que ele precisava para dar início ao plano de fuga. Apesar do discurso emocional de Labão ao alcançar Jacó e sua comitiva após 7 dias de jornada, não fosse o Senhor ter lhe aparecido em sonho, Labão teria agido com violência e tomado de volta tudo o que considerava como sendo seu. O fato de Raquel ter levado consigo os ídolos do lar da casa de seu pai também era o motivo que Labão precisava para acusar a Jacó e ter razão quanto ao que reivindicava. Fato que demonstra o quanto Raquel ainda estava distante do conhecimento do Senhor. E ainda que aqueles ídolos não tenham sido descobertos, eles representavam uma maldição no meio do acampamento. Não sabemos que fim Raquel deu aos ídolos, mas acredito que ela percebeu que não poderia permanecer com eles. A aliança feita entre Jacó e Labão representava um acordo de paz, e aquela coluna era como uma testemunha e uma divisa constante de que ambos não iriam ultrapassar os limites um do outro. Por 2 vezes, Jacó chamou a Deus de o temor de Isaque, uma expressão que revelava não somente o seu respeito e temor ao Senhor, mas também, e eu creio que principalmente, a visão que Jacó tinha da relação de seu pai Isaque com Deus. A referência espiritual que tinha de seu pai ficou gravada em seu coração, e naquele pacto com Labão foi revelada com a firme segurança na assinatura do nome do temor de Isaque, seu pai. A família é uma dádiva de Deus ao homem. Instituída no Éden, tinha por objetivo ser uma escola da verdadeira educação, enchendo o mundo de homens e mulheres felizes no Senhor. Mas com o pecado veio a deturpação da família e o ardente desejo de Satanás de destruí-la. De lá para cá, não tem sido fácil manter uma família inteira em submissão à vontade de Deus. Quantas vezes erramos como pais na instrução de nossos filhos? Quantas vezes erramos em relação ao nosso cônjuge? Quantas vezes erramos como filhos? Quantas vezes erramos como irmãos? E esses erros geram consequências que não têm como não atingir a família inteira. O furto de Raquel quase resultou em uma tragédia, não fosse a misericordiosa intervenção divina. E creio que o que aconteceu foi o suficiente para que ela se desse conta disso. Infelizmente, nem todos têm o mesmo fim, e fechando o coração para reconhecer o seu erro, acabam trazendo maldição e sofrimento não somente para si, mas para toda a sua família. Amados, o temor a Deus que Jacó havia aprendido de seu pai precisa ser visto em nossa vida também, principalmente pelos de nossa casa. Temos o dever cristão de iluminar primeiramente o nosso lar com a luz que emana de Cristo. Precisamos permitir
Que o Espírito Santo realize a sua boa obra em nossa vida, para que essa obra seja revelada em uma vida de temor e fé em Jesus. Em nome de Jesus, se desfaça dos ídolos do lar, caso isso seja uma realidade em sua casa. Ore para que Deus habite soberano em seu lar e deixe erguido o altar do Senhor todos os dias, através do culto familiar, para que o inimigo saiba que ali ele não pode entrar. Que o temor de Isaque seja também o seu temor. Oremos, amados. Deus de Abraão e temor de Isaque, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque ao vermos a tua intervenção na história do teu povo, percebemos que és um Deus fiel e misericordioso. Perdoa-nos se não temos desempenhado o nosso papel como deveríamos, como membros de uma família. Limpa o nosso lar de tudo que não te agrada e nos faz andar contigo em todos os momentos. Que a nossa casa seja um lugar de adoração somente a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, famílias tementes a Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.